Bom, o capítulo 4 trata de métodos ditos de aproximados para escoamento hipersônico invícido. Essencialmente, no que consiste isso? Bom, a gente vai partir das nossas equações governantes, chamadas equações de balanço também, e a partir delas vamos fazer uma adimensionalização primeiro dessas equações, o que vai nos mostrar o, o princípio de independência do número de Mach, que é algo que a gente já vinha conversando sobre isso, no sentido de que quando o número de Mach do escoamento excede um certo valor, as variações de certas variáveis adimensionais não se alteram com o número de Mach. Então você tem uma constância com o número de Mach. O número de Mach passa a ser o resultado não depende explicitamente do número de Mach. Um exemplo claro disso é a própria teoria newtoniana, né? Não tem em nenhum momento da teoria newtoniana o número de Mach. Aquela teoria de Newton modificada por Lester Lees, ela já tem uma dependência do número de Mach em função do CP máximo que você usa para calcular o fator multiplicativo do termo seno ao quadrado de θ, né? Depois disso, vamos falar das equações de pequena perturbação hipersônica. Nesse sentido, a gente vai especializar as equações anteriores para o caso de corpos esbeltos, corpos bastante aerodinâmicos. E vamos ver como que nessa situação as equações governantes são simplificadas. Tá? A partir daí você consegue obter, vai surgir o parâmetro de similaridade hipersônica e o que a gente chama de teoria hipersônica de pequenas perturbações. Não vamos falar sobre isso na aula, mas tem o princípio de equivalência hipersônica e a teoria de onda de detonação. Esses assuntos não serão abordados na aula, na nossa conversa de hoje. Eles devem ser lidos até o nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem. E também finalizaremos o capítulo com essa parte de teoria de camada de choque fina. Então esses assuntos aqui são do capítulo 4 ainda, mas não na parte da leitura que eu gostaria de falar hoje. Bom, as equações de governo que vamos abordar, desculpa aí a furadeira que tem o vizinho aí, tá acontecendo alguma coisa ali já desde ontem, essa furadeira não para. E eu não posso fazer muita coisa, né? Bom, a gente tem as equações de governo, equação da continuidade, quantidade de movimento em x, y, z e a equação da energia. Essas equações aqui são assumindo a hipótese de escoamento invícido, equações de Euler. Talvez vocês não estejam muito acostumados a ver a equação da energia nessa forma, porque na verdade essa equação ela é uma equação que pode ser escrita como ds dt igual a zero. Ou seja, a derivada material da entropia é igual a zero. Isso é válida para escoamento isentrópico, adiabático mais invícido ou reversível. Então, tem algumas hipóteses que não são muito claras às vezes, porque quando a gente diz que o escoamento é invícido, isso não necessariamente quer dizer que ele é isentrópico, mas ele precisa ser, além de invícido, ele precisa ser adiabático. Tá? Então isso nos dá o escoamento isentrópico. É uma outra forma de você dizer, é uma equação equivalente à equação da energia. É uma equação que vem, no caso, dessa condição termodinâmica do nosso escoamento.
Então, não há transferência de calor para as paredes nessa nossa hipótese, nesse nosso escoamento hipotético aqui. Agora a gente vai partir para a adimensionalização dessas equações. Tá? Antes disso, no escoamento isentrópico, a gente sabe que P sobre ρ na gama é igual a uma constante. Então, a gente pode também escrever essa equação da energia, ou equação para entropia, como a derivada material de P sobre ρ na gama. Então, essa forma é equivalente. Isso aqui nada mais é do que a derivada material de P sobre ρ na gama é constante. Tá? É a mesma coisa. E então isso é uma equação. Então a gente tem quantas equações? A gente tem densidade, as 3 componentes de velocidade e pressão. 5 equações. E temos 5 incógnitas. Então a gente tem um sistema de equações fechado que nos permite então resolver o sistema juntamente com condições iniciais e condições de contorno. O princípio de independência do número de Mach vai surgir quando a gente adimensionalizar essas equações. E como que a gente vai fazer essa adimensionalização das equações? Imaginando que temos um escoamento em torno de um objeto que tem dimensão característica L, então L vai ser a nossa dimensão característica do objeto. Se você pensar, por exemplo, no perfil de asa, a dimensão característica pode ser a corda. Então, essa vai depender, né, do tipo de escoamento que você tem e do tipo de objeto em torno do qual o escoamento acontece. Pode ser o diâmetro, pode ser muitas coisas, mas é uma dimensão característica, então, do escoamento. A velocidade, cada uma das velocidades a gente vai dividir pela velocidade de corrente livre, ou seja, longe do objeto que você está querendo analisar. E a pressão, a gente vai dividir por, basicamente, a pressão dinâmica. Rho infinito V infinito ao quadrado. Está faltando o fator 1/2 ali, mas isso não é importante. E a densidade pela densidade também de corrente livre. O que a gente faz então? Agora a gente substitui, por exemplo, você tem que x vai ser igual a x barra, que é a dimensional, vezes L. E você vai substituir isso, assim como as outras variáveis, nas equações governantes. E aqui também a gente vai considerar que o escoamento ele é em regime permanente, ou seja, você vai desprezar as derivadas temporais. Quando você faz isso, que é algo que eu sugiro que todo mundo faça, você vai obter esse conjunto de equações mostrado aqui. Esse conjunto de equações, percebam, ele é exatamente igual às equações anteriores, com a única diferença que agora você tem uma barra em cima de todas as variáveis. É uma equação que está na forma adimensional, porque todas as variáveis, inclusive os termos de derivada, são adimensionais. Tá? Então, não aparece nessas equações o número de Mach. Quais são as condições de contorno que a gente tem? Como a gente está falando de escoamento invícido, a gente não pode aplicar a condição de não escorregamento na parede. A condição de contorno que temos é a chamada condição de impermeabilidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu olhar para uma superfície, um ponto da superfície, você tem um vetor normal no ponto da superfície. Vamos dizer o vetor normal. E o que ele está dizendo é o seguinte, que isso aqui não, é basicamente o teu vetor v de velocidade na superfície não pode ter componente
na direção normal. Então essa situação aqui que eu estou mostrando, ela não pode acontecer, né? Você não pode ter fluido penetrando ou saindo da superfície. Uma superfície sólida, né, fechada. Então, na verdade, o que acontece é que o vetor ele é perpendicular à superfície. Desculpa. O vetor é perpendicular o vetor velocidade é perpendicular ao vetor normal. Então, se a gente tem o vetor normal aqui, o vetor velocidade, a superfície, vamos tentar fazer uma superfície curva, passando por esse ponto aqui, por exemplo. Então, se a minha superfície fosse assim, meio... Tá difícil aqui de desenhar, mas enfim, a superfície curva assim. E você tem o vetor normal, então o vetor velocidade vai ser sempre tangente à superfície. Tá? Então, esse é a condição que você tem. É a condição que você tem para a fronteira sólida, tá? Você pode ter uma superfície porosa, né, que você tem uma certa velocidade, uma velocidade normal à superfície. E aí você tem que especificar qual que é essa velocidade para você poder resolver o problema na superfície. Se eu abrir esse termo, você tem essa equação aqui. Agora a gente vai adimensionalizar essa equação também. Se você lembrar das definições dos vetores unitários, você vai lembrar que eles também podem ser nx, ny e nz, também são chamados de cossenos diretores. Então, eles também podem ser interpretados como quantidades adimensionais. Tá? Portanto, o único elemento que você precisa dimensionalizar são U, V e W. Isso a gente já fez. Então, a gente basicamente substitui o U por o barra. Na verdade, lembra que U vai ser o barra, U vai ser igual a U barra V infinito. Deixa eu fechar aqui alguma coisa aqui, porque eu acho que está consumindo muito recurso aqui do meu computador. Talvez melhore agora. U vezes U infinito, né? V infinito, perdão. Então, quando você faz essa multiplicação aqui e substitui aqui nessa equação, você vai ter V infinito todos os termos, que vai cancelar, então você simplesmente obtém essa equação aqui. Bom, isso é a superfície, isso é a condição de contorno na superfície. Agora a gente tem uma outra condição de contorno que surge no problema, que é no choque. A gente sabe que a gente está falando de escoamento supersônico, né, hipersônico. Então a gente vai ter um choque e precisamos entender o que acontece ali. Para isso a gente vai usar as equações de choque oblíquo, tá? Onde para cada posição do choque você tem que saber de uma certa forma a inclinação no choque, que é o ângulo beta. Mas, então, olhando para essas equações aqui, a gente vamos ter que vamos também normalizar as variáveis de pressão, densidade, que a gente já falou que faria, né? Então, por exemplo, a pressão, isso aqui é obtido diretamente do capítulo 2, veja que não tem nenhum tipo de aproximação aqui. A pressão vai ser, então, dividida pela ρ infinito V infinito ao quadrado, lembrando que a gente pode substituir aqui P sobre ρ é igual a... Na verdade aqui faltou um gama, né? P sobre ρ é... Ah, não. Você pode substituir assim P sobre ρ da equação de estado por RT. E daqui você tem então que, usando a definição da velocidade do som para um gás perfeito, você então tem que essa equação vai ser
P2 sobre P2 barra vezes gama m infinito ao quadrado. Então você faz as substituições nas equações todas das variáveis e agora você tem a condição de contorno no choque expressa em termos adimensionais, que é essa equação aqui, a equação 4.15 e a 4.18. Agora a gente vai tomar o limite hipersônico, limite de m tendendo ao infinito. Quando a gente faz isso, a gente obtém esse conjunto aqui de equações, 4.19 a 4.20. Bom, aí a pergunta é, onde que o número de Mach aparece no nosso problema? Ele não aparece nessas equações de contorno, de choque, não aparece nas equações da superfície e não aparece na equação de contorno da superfície e não aparece nas equações de governo. Ou seja, não aparece em lugar nenhum. Portanto, o equacionamento nos diz que a solução vai ser independente do número de Mach. Essa é a pergunta. Ou seja, ele aparece nas equações 4.15 a 4.18 antes da gente fazer o limite hipersônico, o limite de m tendendo ao infinito. Mas quando a gente faz esse limite, eles desaparecem. Tá? Oi? Então, só deixa eu terminar aqui. Então, a solução no limite de m infinito tendendo ao infinito é independente do número de Mach. Pode falar, Eric. Alô? O telefone encontra-se ocupado. Por favor. Eric, você tinha uma pergunta para fazer? Muito caro. O base tá muito caro. Falta desse. Foda. Eric, teu microfone está aberto. Eu não sei se você tem alguma pergunta que você quer fazer. Bom, eu vou continuar. Se tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer, por favor, pode fazer. Eu só queria terminar a frase ali. Então, um exemplo disso, a gente tem aqui um resultado experimental de CD em função do número de Mach para diferentes geometrias, uma esfera e um cone cilindro, que é esse tipo de geometria aqui, que é formada por um cone e depois uma estrutura que é cilíndrica. O escoamento vem da esquerda para a direita. Você tem o coeficiente de arrasto, CD, como função do número de Mach. E isso aqui já parte do regime subsônico, Mach 0. Então, à medida que você vai aumentando o número de Mach, você chega num número de Mach próximo de 1, você tem um aumento significativo do arrasto em função do chamado da crise de arrasto, basicamente, é uma divergência de arrasto. Divergência de arrasto no sentido de que há um aumento significativo do arrasto em função do surgimento de ondas de choque, não na frente do objeto, mas ao longo da superfície do objeto, quando partes desse objeto atingem número de Mach maior do que 1. Tá? Isso acontece no regime basicamente, essencialmente chamado de transônico. E depois disso você tem uma redução do arrasto, mas o que acontece é que você mantém esse nível de arrasto, o arrasto passa a ser independente, ou o coeficiente de arrasto, na verdade, passa a ser independente do número de Mach. Então, essa região aqui é onde você tem uma independência do número de Mach e ela acontece antes para o caso da esfera do que para o cilindro. E o porquê que isso acontece, uma explicação pelo qual isso acontece é se você olhar nas equações
governantes, as equações desculpa, nas equações de contorno no choque, você vai ver que aparece o termo m infinito ao quadrado seno ao quadrado de beta. Tá? E nessa situação, ou seja, que a gente está analisando aqui, o seno de beta, né, vai ser maior para o caso da esfera, que vai ter um choque mais... por causa da inclinação, o choque vai ter um ângulo maior do que no caso do cone cilindro. Então, esses termos aqui que aparecem nas condições de contorno, m infinito ao seno ao quadrado de beta, vão ser maiores para o caso da esfera. E, portanto, o próprio... A gente vai falar sobre isso depois, mas o próprio parâmetro de similaridade hipersônica vai ser maior no caso da esfera. Então, essa tendência faz com que você tenha atinja a similaridade hipersônica para a esfera antes do que acontece para o cilindro. Bom, então isso nos deu o princípio de similaridade hipersônica. Agora a gente vai olhar para um caso mais específico, restrito, que é o caso das pequenas perturbações. A gente vai assumir que o objeto que está no escoamento ele é esbelto, ou seja, ele perturba pouco o escoamento em tese. Ele tem uma geometria tal que o ângulo que essa geometria faz com o escoamento, não um ângulo de ataque, né, mas é um objeto fino, vamos dizer assim, que tem... e por isso a gente chama de esbelto. A gente vai decompor a velocidade em duas partes. Uma parte que está associada com a velocidade de corrente livre, que no caso assumimos que está toda na direção x. Então, se eu tenho a direção y aqui, e essa é a nossa direção x, eu assumo que todo o escoamento longe do objeto está na direção x. Portanto, depois que o escoamento encontra o objeto, ele vai introduzir uma perturbação no escoamento. Esse objeto, né? E a velocidade v que ele tem vai ser simplesmente essa perturbação, e a velocidade u vai ser uma somatória da velocidade em v mais essa perturbação. Aqui a perturbação pode ser positiva, pode ser negativa. O importante é que é só uma perturbação em cima da velocidade de corrente livre. Pela própria geometria do objeto, a gente pode estabelecer a condição de contorno na superfície. A gente sabe, então essa é a situação que você tem, um objeto esbelto. Essa esbeltez do objeto é caracterizada por um parâmetro que a gente vai chamar de τ, e esse τ vai ser igual a d sobre L. D seria a espessura e L o comprimento do objeto. Então a gente está falando de objetos onde τ é pequeno. Na superfície você tem alguma função, por exemplo, analítica entre a posição x e a posição da superfície. Então, y igual a uma função de x. E a gente tem que a derivada na superfície é igual à derivada, ou seja, a superfície é tangente, a velocidade é tangente à superfície. E, portanto, Olha um artigo. a velocidade é tangente à superfície e, portanto, v' sobre v infinito mais u' é igual a dy dx. Ou seja, o ângulo que o vetor velocidade faz é o mesmo ângulo da superfície naquele ponto. Então, essa é uma condição que é essencialmente a mesma coisa que dizer que v escalar n igual a zero. A gente, como eu estava mencionando, né, dy dx
a derivada aqui vai ser da mesma ordem de D sobre L. Tá? Isso vem da geometria. Se eu simplificar, vamos dizer assim, essa geometria, ela é curva, e eu falasse assim, olha, eu estou imaginando agora uma reta aqui que liga os dois pontos aqui, né? O ângulo aqui vai ser justamente D sobre 2 dividido por L, né? A tangente desse ângulo. Vai ser D sobre 2 dividido por L. Mas isso, essencialmente, eu estou dizendo que esse ângulo aqui, esse ângulo vai ser da mesma ordem desse ângulo daqui. Ou seja, em termos de grandeza, de ordem de magnitude, são semelhantes. Então, por isso que a gente diz que dy dx é da ordem de D sobre L. Tá? E esse D sobre L, então, é a chamada razão de esbeltez. Com isso, você pode traduzir essa equação aqui para essa equação aqui do 4.25. Só que lembre que uma outra hipótese que eu esqueci de mencionar, que a gente está assumindo, é que U' e V' são muito menores do que V infinito. E por isso que a gente chama de perturbação. Ou seja, a alteração provocada pelo objeto no escoamento, ela é pequena em termos dos valores absolutos. Dessa forma, o denominador basicamente vai ser igual a V infinito. Você pega um número grande, soma com uma coisa pequena, o que sobra é um número grande. Então, você tem que V' sobre V infinito vai ser da ordem de tal, que é o parâmetro de esbeltez. Se a gente dividir, lembra que a gente adimensionalizou. Não, nesse caso, se a gente dividir pela velocidade do som a infinito, essa equação 4.26, a gente então pode escrever que V' sobre A infinito é a ordem de M infinito, número de Mach da corrente livre vezes tal. E agora o que você faz? Você pega as variáveis, essa substituição que a gente fez de perturbação, e coloca nas equações de governo. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Tá? Agora a gente não está dimensionalizando as outras variáveis, a gente só está dimensionalizando por enquanto, só está se fazendo uma substituição de variável, não fizemos nenhuma dimensionalização ainda. Mas as equações de governo continuam as mesmas. Essas equações de governo são completamente equivalentes às equações originais lá de Euler. A única diferença é que a gente fez uma substituição de variável. A gente poderia fazer essa mesma substituição com P e Rho, mas aqui não está sendo feita, tá? Agora a gente vai começar a entrar um pouco nas simplificações particulares desse problema. Como o objeto é esbelto, a gente vai ter um ângulo de choque, o ângulo de deflexão, vão ser pequenos. A gente já viu isso e já viu que eles são próximos para números de Mach elevados. Mas apenas do ponto de vista geométrico, pelo fato do ângulo de deflexão ser pequeno, você vai ter que o ângulo de choque também vai ser pequeno. E, portanto, o seno de beta é aproximadamente igual ao seno de θ, que é aproximadamente igual a θ, que é aproximadamente a mesma coisa que dy dx, que é aproximadamente igual a tal. Então você vê que a gente tem uma relação aqui que aí vai ser importante para a gente interpretar os resultados seguintes. A relação para P2 sobre P infinito, para esse caso, vai ser igual a 2 gama sobre m mais 1, m infinito ao quadrado vezes seno ao quadrado de beta. Portanto, se a gente analisar a ordem de grandeza, a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que m infinito ao quadrado vezes θ ao quadrado. Tá? Agora, se a gente considerar, tá, as demais equações que a gente tem, no limite aqui esses são os limites de Mach tendendo ao infinito.
Então você tem que ρ2 sobre ρ infinito tende a gama mais 1 sobre gama menos 1. O 2 sobre v infinito tende a 1 menos 2 seno ao quadrado de beta sobre gama mais 1. E se você pode pensar num diferencial de velocidade, que ele chama de déficit de velocidade, que é v infinito menos o 2. Tá? O 2 é a velocidade depois do choque. Tá? A gente está falando das condições aqui logo depois do choque. Então, se eu pegar v infinito menos o 2, que é chamar de ΔU e dividir por v infinito, veja, aqui eu tenho uma expressão para... então, dividindo isso aqui por v infinito, você vai ter 1 menos o 2 sobre v infinito, que vai dar simplesmente esse termo aqui. E a gente acabou de ver que beta é aproximadamente igual a tal. Então, seno ao quadrado de beta vai ser aproximadamente da mesma ordem de tal ao quadrado. E esse fator multiplicativo aqui, ele é um fator de ordem 1, porque gama é da ordem de 1 e 2 também é da ordem de 1. Então, isso aqui não altera a ordem de grandeza do resultado aqui. Da mesma forma, você tem essa relação para V2 sobre V infinito, e você pode calcular um ΔV sobre V infinito, que também vai ser da ordem de tal. Então, o que essa equação nos diz aqui para esses dois resultados? Esse resultado nos mostra que a variação da velocidade U no choque relativa à velocidade de corrente livre vai ser da ordem de tal ao quadrado. E essa variação na direção V vai ser da ordem de tal. Mas lembra que tal é um parâmetro pequeno, porque o objeto é esbelto. Isso quer dizer que o choque vai introduzir uma variação de velocidade muito maior na direção V, ou Y, perdão, no componente V, do que na direção X, no componente U, porque esse termo aqui vai ser um número pequeno, que ao quadrado é muito menor. Então isso é importante ter isso em perspectiva, quando a gente avançar agora. Então o choque vai alterar mais o escoamento na direção perpendicular à corrente livre do que na direção da corrente livre. Qual que vai ser a dimensionalização que a gente vai escolher para esse escoamento? Bom, no caso a gente tem esse parâmetro tal, né, que é igual a L sobre D. Deixa eu ver. Ah, tá. Alguém caiu a luz, tá. A gente tem o parâmetro tal que é igual a L sobre D. Quando a gente adimensionaliza o x, a gente vai escolher naturalmente aquele parâmetro, a dimensão L, que é a dimensão na direção de x. Quando a gente adimensionaliza o y, eu vou chamar de x barra aqui. Quando a gente adimensionaliza o y, a gente vai escolher uma dimensão na direção y, que é d, né? Então, y sobre d. Mas veja, o que é d? D é L... desculpa, eu errei aqui, né? Opa, tal é d sobre L, perdão. Tal é d sobre L. D sobre L. E a gente vai substituir por L, que é L vezes tal. Tá? Então, veja, aqui eu tenho x, y adimensionalizado por L vezes tal, que é a mesma coisa que D, e na direção z, se a gente considerar que o objeto é axissimétrico, na direção z, você vai também ter essa mesma dimensão que você tem na direção y. Então, a dimensionalização é L vezes tal. No caso da velocidade, a gente... O que é a velocidade? É o linha, né? É o componente da velocidade, e a gente viu que o ΔU é proporcional a V infinito. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, né? A gente viu que o ΔU
é proporcional a v infinito vezes tal ao quadrado. Então é esse o parâmetro que a gente escolhe para dimensionalizar a perturbação em U. Porque o que a gente quer aqui? A gente quer que todas as variáveis adimensionais tenham ordem de grandeza unitária. Então você vai dividir a variável por uma grandeza que é da mesma magnitude daquela variável, de tal forma que a ordem de magnitude resultante seja unitária. Então, no caso da perturbação na direção y, você vai dividir pela magnitude desse termo aqui. E a gente viu que a magnitude desse termo está relacionado com esse ΔV, que é v infinito vezes tal. Essa é a ordem de magnitude dele. Então, veja, eu posso escrever aqui que ΔV tem, ou melhor dito, que a ordem de magnitude de ΔV é igual a v infinito vezes tal. E essa ordem de magnitude de ΔV é análogo é da mesma ordem de magnitude do próprio v', que é a perturbação na direção y da velocidade. E na direção z a mesma coisa, a pressão aqui eu cheguei a falar sobre a pressão aqui, eu acho que já estava aqui, ó, a pressão, então a gente vai normalizar ou adimensionalizar por P infinito vezes M infinito ao quadrado, tal ao quadrado. O gama aqui, ele tem... A ideia de colocar o gama aqui é porque depois ele facilita o equacionamento, tá? Mas gama, de qualquer forma, é ordem unitária, então não vai alterar o significado desse resultado. A densidade está sendo dividida pela densidade de corrente livre. Por que isso? A gente viu que a densidade antes e depois do choque é basicamente de ordem unitária. É 6 no limite de Mach elevado. Então isso é ordem unitária ainda. Então por isso que você pode dividir, você pode dizer que cadê a densidade? Rho vai ser da mesma ordem de grandeza de Rho infinito. Então você vai dividir por Rho infinito e isso vai ter então todas as variáveis aqui. Então todas essas variáveis adimensionais têm ordem de grandeza unitária. Aqui. Isso foi uma escolha. Foi uma escolha de como a gente adimensionalizar as equações. A gente vai entender agora por que essa escolha é importante. Então, se você... eu não vou entrar diretamente aqui nas contas, mas basicamente o que você faz é pegar a definição, você pega o x, y, z, u', v', w', p e ρ e substitui nessas equações que a gente tinha aqui, ó, as equações de governo. Simplesmente substitui e simplifica. E aí você vai obter, isso aqui é a equação da continuidade. Não, peraí. Não, isso é a equação da quantidade de movimento em x. Tá? Então você pega essa equação aqui, e aí quando você pode simplificar a equação, e o resultado, tá? Já vou chegar aqui, vou pular para o resultado. Você tem a equação da quantidade de movimento em x, é dado por essa equação. Você vai ter a equação da quantidade de movimento em y, aqui, e a equação da quantidade de movimento em z, aqui. E, finalmente, a equação da energia, aqui. A equação da continuidade não alterada. Tá? Então, olhe para essas equações aqui. Vamos olhar para essa equação da quantidade de movimento em x. Todos os termos aqui têm unidade, todos os termos adimensionalizados têm ordem unitária. Então, o U tem ordem unitária, o linha barra
x barra e assim por diante. O que você vê, olha esse termo aqui, né? Eu tenho um termo aqui que é 1 mais u' barra vezes tal ao quadrado. Isso aqui, obviamente, tem ordem unitária. Esse aqui tem ordem unitária, mas quando eu multiplico ele por um termo tal ao quadrado, que é um termo que tem ordem tal e tal, a gente escolheu sendo uma quantidade pequena, porque é um objeto esbelto, então isso aqui é aproximadamente igual a 1. Essencialmente igual a 1. Então, quando a gente considera a ordem desses dois termos, a gente retém o termo de ordem mais, a gente chama de menor ordem, no caso seria o 1. Então, essa equação, e a mesma coisa acontece na equação da quantidade de movimento na direção y e na direção z. Aqui tal ao quadrado é menor do que 1 e da mesma forma, aqui eu acho que está errado também, é tal ao quadrado aqui. Não é tal 2, é tal ao quadrado. Aqui também na equação da energia. Tudo aparece tal ao quadrado. Então você vai simplificar esse termo de tal ao quadrado, ele vai ser muito pequeno. E o que sobra, então, são essas equações. Esse é o conjunto aqui de equações de pequena perturbação no regime hipersônico. O que essas equações têm de diferente das equações que a gente tinha anteriormente? Bom, se você olhar essa equação aqui, se você olhar essa equação aqui e essa equação aqui, eu pergunto para você, onde aparece u nessas equações? Em nenhum lugar. Veja, não tem u barra nessas equações, u barra linha, né? Não tem. O que isso significa é que as equações estão desacopladas. Essas equações estão desacopladas da equação em u, que é essa daqui, da equação em x. Aqui aparece u' barra. Então, fisicamente, isso significa o quê? Que você pode solucionar essas equações sem saber qual que é a velocidade de u' barra. Uma vez que você soluciona, são 4 equações e 4 incógnitas, uma vez que você soluciona essas equações, você volta para cá e usa o resultado dessas equações para achar u'. E assim você avança no seu problema. É assim que você solucionaria matematicamente ou numericamente. Só que isso fisicamente quer dizer que as variações em U não vão influenciar, porque elas são muito pequenas, elas não influenciam de forma significativa as demais equações. Tá? E além disso, elas estão sendo multiplicadas, veja, essas variações em U estão sendo multiplicadas pelo termo tal ao quadrado, que é um termo pequeno. Então ele some na equação. Porque U barra linha, na verdade, ele é um termo de ordem unitária. Porque a gente escolheu uma dimensionalização que o tornasse de ordem unitária. Só que ele está sendo multiplicado por esse termo, esse parâmetro adimensional, né, que é tal ao quadrado, que é muito pequeno. Então, essa é uma particularidade das equações de pequena perturbação hipersônicas. Aqui a gente só falou das equações de governo, equações de balanço. Não falamos ainda das condições de contorno. Tá? A gente vai falar depois. Mas, então, quando a gente olhar as equações de contorno, veja, aqui não aparece... nas equações de governo de pequena perturbação também não aparece explicitamente nenhum termo de número de Mach. E nem o tal. Uma vez que a gente considera que tal é pequeno, ele some das equações. Quando a gente olha as condições de contorno, é que vai aparecer o parâmetro de similaridade hipersônica. A condição de contorno que a gente tem continua sendo a mesma do que anteriormente, ou seja, o vetor velocidade é tangente à superfície. Então essa é a condição válida. Se você substituir aqui apenas as
as definições, aqui a gente só fez essa substituição de variável. Uma vez que você faz a dimensionalização dessas variáveis, ainda retendo nx, ny, nz, você tem essa equação aqui. Tá? Claro que aqui o tal vai ser pequeno, tá? Então ele acaba sendo simplificado, a gente vai ver. A gente não precisaria fazer nada aqui, mas com esse escalonamento a gente precisa corrigir o nx, definindo definindo o nx barra como sendo nx sobre tal, e o ny barra e o nz barra a gente mantém como ele é. A gente basicamente diz que é igual a ny e nz. Mas como a gente basicamente está achatando a dimensão em y, a gente tem que encurtar a direção em x para preservar a proporção, tá? Então, uma vez que você faz isso, você tem esse resultado aqui para a condição de contorno, tá? Agora, quando você adimensionalizou os vetores unitários, os vetores vetor normal superfície. E, claro, aqui os tals se cancelam e você vai de novo ver esse termo aqui, ele é muito menor do que o termo 1. Então, você simplifica esse termo, sai fora e você fica simplesmente com n barra x mais v' barra y, ny mais w' barra nz igual a 0. Então, essa é a tua condição de contorno na superfície. Para o choque, você vai fazer primeiro essa equação exata, né? A equação 2.3, que aqui ela está simplesmente sendo manipulada, colocando γ mais 1 e γ menos 1 em evidência. E agora a gente vai tomar o limite da geometria. Lembrando que o objeto é esbelto, a gente já tinha escrito que o ângulo de beta vai ser pequeno, porque o número de Mach é grande, e a inclinação da superfície é pequena. Então o seno de beta é aproximadamente igual a beta, que é aproximadamente igual à inclinação da própria superfície no choque. Na verdade, isso aqui é dy dx do choque. Então, se eu tenho o objeto aqui, imagina o objeto aqui, né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor. Tá, então imagino o choque. Aqui está o choque. Claro, isso aqui está tudo exagerado. Isso aqui é para ser bem esbelto, tá? Então isso aqui é D sobre L. D. Aqui é L. Isso aqui aqui você não está assumindo que m infinito é muito grande. Esse foi o meu erro aqui. Porque se m infinito é muito grande, aí sim aquilo que eu estava dizendo é verdade. Mas aqui você não está assumindo que m infinito é necessariamente grande. Você só está assumindo que o ângulo é pequeno e beta é pequeno. Então, aí esse S aqui é no choque, tá? S é de choque. É de choque, em inglês, né? Então, é no choque mesmo aqui. Você tem que conhecer a inclinação do choque para aplicar essa condição de contorno. Não é na superfície do corpo, é do choque, tá? Então, é a posição do choque. Depois você pode considerar um limite quando o m infinito tende a valor muito elevado. Aí vai simplificar essa equação. Aí você pode aproximar com a derivada da superfície do objeto, mas na verdade é do choque, tá? Peço perdão aí pela confusão. Então isso aqui é da superfície do choque. Sempre que aparece essa derivada aqui na superfície do choque. Então você vai obter isso para a pressão e também para a flutuação da velocidade, tá?
simplesmente fazendo essas substituições nas equações que a gente já tinha. Essas equações são lá do capítulo 2, são relações exatas, tá? Mas o que é importante perceber nessas equações é que aparece esse parâmetro aqui em todas elas, ó. M infinito tal ao quadrado, M infinito tal ao quadrado, M infinito tal ao quadrado e aqui, ó, M infinito tal ao quadrado. E então a gente chama o parâmetro K, a gente define M infinito tal como sendo o parâmetro K, que vai ser o chamado parâmetro de similaridade hipersônica. Então, o que esse problema está nos dizendo é o seguinte: o que esse resultado, em termos das equações, está nos dizendo é o seguinte: a gente partiu de equações a gente tem as equações de governo que estão desacopladas, a equação na direção x está desacoplada das demais, a gente tem as equações de contorno na superfície e a gente tem as equações de contorno no choque. As condições de contorno no choque. E essas condições de contorno, o único lugar em que aparece algum termo parâmetro adimensional é o parâmetro de similaridade hipersônica, K é igual a M infinito vezes tal. Então esse é o parâmetro adimensional relevante para o nosso problema. Se a gente fizer 2 experimentos ou 2 simulações de 2 objetos que têm a mesma geometria, pode ter a mesma afinidade, vamos dizer, geométrica, esses 2 objetos, eles não precisam ser exatamente do mesmo tamanho, mas eles podem ser uma ampliação de um ou uma redução da mesma geometria, ou seja, ele tem é simplesmente o mesmo objeto ampliado ou reduzido por um fator de escala. E aí a gente realiza 2 escoamentos diferentes, onde M infinito, o produto M infinito vezes tal, é igual. Isso significa que o resultado das equações vai ter que ser o mesmo resultado, porque tudo depende de M infinito vezes tal. Ou seja, o resultado numérico tem que ser, o resultado físico vai ser o mesmo. E a gente pode ainda mostrar que, se você considerar, agora isso aqui a gente considerou, né, o caso de um objeto sem ângulo de ataque, ou seja, ele está paralelo à direção, ou seja, está apontado na direção do escoamento. Se você tiver um ângulo de ataque alfa, surge um novo parâmetro adimensional, e aí você pode mostrar que o parâmetro adimensional relevante passa a ser alfa sobre tal, de uma forma geral. Tá? Então, a pressão, densidade, que são as soluções das equações que a gente tem, e os componentes da velocidade também, vão ser funções das coordenadas adimensionais do gama, M infinito tal, que é o parâmetro de similaridade hipersônica, e alfa sobre tal. Se a gente olhar para o coeficiente CP, que é P menos P infinito sobre 1 meio de ρ infinito V infinito ao quadrado, a gente viu que já pode escrever esse denominador dessa forma aqui, e se você multiplicar e dividir isso aqui por tal ao quadrado, você vai ver que esse termo aqui, ó, você vai ter P barra, é isso que a gente definiu como sendo P barra aqui, menos 1 sobre gama M infinito ao quadrado tal ao quadrado. Ou seja, esse termo aqui depende de K, de gama e de P barra. Então, se você dividir esse CP por tal ao quadrado, você vai ver que o CP sobre tal ao quadrado vai depender de P barra depende disso daqui, e vai depender desse termo aqui, que é a função do parâmetro de similaridade hipersônica e gama. Portanto, o CP sobre tal ao quadrado vai ser função dessas quantidades aqui. Então, o parâmetro adimensional importante vão ser esses dois. O parâmetro de similaridade hipersônica e esse parâmetro geométrico, que é a razão entre o ângulo de ataque e o tal. Os coeficientes CL e CD são integrais, essas CPs, ao longo do comprimento
da altura. Dessa forma, quando a gente olha o CL e o CD, a gente vê que CL sobre T ao cubo, tal ao quadrado, e CD sobre tal ao cubo vão ser funções do parâmetro de similaridade hipersônica e alfa sobre tal. Isso é para perfis para casos 2D, que a gente está usando a área planiforme, que seria a área vista de cima. Se você olhar para o caso mais geral, 3D, e calcular o CLCD, que aí você usa a letra maiúscula para CLCD, no caso 3D, e usando, em vez da área de cima, a área da base do objeto, tá? A área da base, você vai obter o resultado de que, aqui eu já vou pular para cá, que CL sobre tal e CD sobre tal ao quadrado vão ser funções desses parâmetros aqui. Aí você está usando a base da área como referência, a área da base como referência. Tá? Então, vamos olhar para a evidência disso daqui, né? Você tem que Mach infinito 3 e tal 0,1167, de tal forma que o parâmetro de similaridade hipersônica é igual a 0,5 para os dois casos. Tá? Aqui você tem um número de Mach maior e um parâmetro de esbeltez menor, de tal que o K é igual a 0,5 para os dois casos. Aqui você está olhando o CP dividido por tal ao quadrado, multiplicado por gama K ao quadrado sobre 2. Veja, esse parâmetro aqui vai ser igual para os dois casos, porque K é o mesmo e o gama aqui também é o mesmo. E o que você vai ver é que os resultados colapsam, os dois caem sobre a mesma curva, tá? De CP, função de CP como função da distância em percentual aqui no nariz, como comprimento do nariz, da espécie de ogiva cilindro. Aqui, isso aqui é para o caso do escoamento invícido. Na verdade, os dois são escoamentos invícidos, só que aqui você está assumindo que o choque é oblíquo, e aqui você está permitindo a possibilidade de choque curvo, no caso aqui chamado de rotacional. Tá? Esse caso chamado de rotacional aqui. Veja que aqui o K é igual a 2, é um valor bem maior do que K igual a 0,5. Tá? Mas os resultados com relação aos experimentos são os mesmos. Tá? Ou seja, você verifica essa similaridade hipersônica. A diferença aqui entre essas duas curvas é que um é método das características irrotacional, essa curva de baixo, e o outro é o método das características rotacional, que dá um CP ligeiramente maior do que o método das características irrotacional. O rotacional, ele simplesmente incorpora a possibilidade de curvatura, variação, né, de curvatura essencialmente curvatura ao longo do choque. Agora aqui não, aqui você tem um resultado experimental mesmo. É um pouquinho difícil de entender esse gráfico, tá? Mas o que ele está mostrando? Ele está mostrando a direção do escoamento incidente, que é dado pelo ângulo alfa. Aqui você tem o parâmetro de similaridade hipersônica, que é 0,91. E você tem a combinação de dois resultados. Um resultado onde o número de Mach maior com parâmetro de esbeltez menor e o número de Mach menor com parâmetro de esbeltez maior. E aqui você tem, você está olhando, isso aqui é um cone, você está olhando a pressão na superfície, o CP, como função do ângulo. E a pressão na superfície CP aqui vai ser constante, tá? Para esses escoamentos cônicos. E você está olhando para diferentes ângulos aqui, alfa sobre tal, para diferentes ângulos de ataque,
alfa sobre tal, ou seja, esse ângulo aqui. Você vai mudando o ângulo de ataque, que vai de 0 até 16, ou seja, no caso onde esse ângulo é positivo, e também vai para os ângulos negativos aqui, que é de 0 até menos 8 aproximadamente. E você está olhando ao longo de diferentes geratrizes, diferentes ângulos de geratriz. Aqui é o 0, ou seja, seria nessa geratriz aqui de baixo, e 180 seria aqui em cima. Então vamos olhar, por exemplo, para o caso de 0, e aí tem diferentes curvas aqui. Tá a curva 0, tá? Tá a curva 45, curva 90, 135 e 180. Veja que elas todas, quando o ângulo de ataque vai para 0, ou seja, você tem uma condição de simetria, aí todas as curvas cruzam o mesmo ponto, como é de se esperar. Tá? Porque aí você tem simetria, não tem diferença se você está olhando essa geratriz aqui ou aqui, quando o ângulo de ataque é 0. Agora, quando o ângulo de ataque é finito, aí vai ter diferença. O que é importante ver é que tanto assim, para cada uma dessas curvas, os símbolos sem o que ele chama de flagged seria esse símbolo com essa perninha. Então, o símbolo com perninha e sem perninha caem sobre a mesma linha, essencialmente. Tá vendo? Então, essa é uma evidência, né, real, isso aqui é de experimento. A única coisa que não é experimento é esse valor aqui, que é solução numérica para escoamento cônico, das tabelas de escoamento cônico, e coincide com o experimento. Então veja, isso mostra que você consegue ter similaridade hipersônica. Quanto maior o K, no sentido de que por um determinado tal pequeno, o M infinito vai ficando maior, você vai ter uma similaridade hipersônica, vai ser mais observada. Aí tem uma ideia de substituir o parâmetro de similaridade hipersônica M infinito vezes tal por tal que multiplica a raiz de M infinito ao quadrado menos 1. Tá? Que seria mais preciso do que simplesmente usar M infinito tal. E daria o mesmo resultado de M infinito tal se M infinito ficar muito maior do que 1. Tá? Então, essa é a hipótese que o Van Dyke usa. Tá? Então, é um refinamento aqui dessa teoria aqui de similaridade hipersônica e das equações de pequena perturbação. A gente basicamente viu esse princípio do número de independência e número de Mach, a gente olhou as equações de pequena perturbação e na similaridade hipersônica. Então agradeço aí e até a próxima.